Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai demonstrar o Teorema de Pitágoras usando o método de demonstração direta. No método de demonstração direta, nós partimos da hipótese, usamos aí alguns argumentos verdadeiros, deduções lógicas e chegamos na tese. Então, nós vamos demonstrar o Teorema de Pitágoras. Se tem um triângulo retângulo de catetos A, B e hipotenusa C, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, pensando num triângulo retângulo de lados catetos AB, vou colocar um ângulo reto aqui e a hipotenusa aqui, C. Então, observem que lá na tese a gente tem essas medidas dos lados ao quadrado. Então, uma ideia é relacionar áreas de quadrados, porque quando a gente tem áreas de quadrados, a gente pode obter essas medidas ao quadrado. Então, a gente vai ter, para auxiliar nessa demonstração, uma figura, um quadrado de lado A mais B, tá? Então, esse quadrado maior de lado A mais B. E a gente vai ter um quadrilátero inscrito de forma que os vértices aqui, ó, fiquem delimitados por essas medidas aqui, ó. Então, aqui é a medida A, aqui é a medida B. Então, tá um vértice do quadrilátero aqui. AB, o vértice o outro vértice do quadrilátero e assim por diante. Então, a gente tem um quadrilátero inscrito, ok? Bom, se a gente pensar nas áreas dessas figuras, a gente vai ter que a área do quadrado maior, quadrado ali da figura externa, né? É A mais B ao quadrado, ela vai ser igual à área de todos esses triângulos retângulos aqui, que eu coloquei com os catetos AB, né? E a hipotenusa C. Então, são 4 triângulos. 4 vezes base, vezes altura, sobre 2, mais a área desse quadrilátero inscrito, que eu vou chamar ele de Q. Então, escrevi um quadrilátero aqui. Observe que esse quadrilátero ele tem todos os lados iguais à hipotenusa. Então, tem todos os lados iguais, de medidas iguais. E agora a gente vai verificar, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, quanto mede esse ângulo interno desse quadrilátero. Então, se a gente não colocar aqui como um nome para esse ângulo aqui, o ângulo alfa e aqui o ângulo beta, que são opostos aos lados, tá? A gente vai ter um ângulo raso aqui. Então, a gente pode colocar como argumento válido que alfa mais beta mais gama é 180 graus, tá? Bom, outro argumento que a gente pode usar é que alfa mais beta, por serem os ângulos internos do triângulo retângulo, alfa mais beta mede 90 graus, porque eu tenho 90 graus aqui do ângulo reto, e a soma dos ângulos internos de um triângulo também é 180. Então, usando essas duas informações, a gente conclui que gama é igual a 90 graus. Eu fiz para esse ângulo interno aqui, mas observem que em todos os outros ângulos internos acontece a mesma relação. Então, na verdade, esse quadrilátero que a gente tem aí é um quadrado, ok? Bom, sendo ele um quadrado, a gente já pode voltar aqui para a nossa relação que vai nos dar a tese. Ó, voltando para a continha, a gente vai ter que A mais B ao quadrado vai ser igual. Já vou simplificar ali as áreas dos triângulos, 2AB, mais a área do nosso quadrado de lado C, C ao quadrado. Fazendo aqui as continhas, a gente vai concluir, então, a nossa tese, que é a soma dos quadrados dos catetos aqui, ó, é igual à hipotenusa ao quadrado, como a gente queria demonstrar, ok?
Lá na apostila tem essa demonstração feita com a escrita de todos os argumentos que a gente utilizou, tá? E vocês podem conferir lá, tá? Então aqui eu fiz um esboço da demonstração, né? Todos os argumentos utilizados para a gente chegar na tese. Bom, indo para os exercícios que vocês têm lá na apostila para vocês praticarem, a gente vai ter dois lá. Ó, mostre que todo número inteiro ímpar é a diferença de dois quadrados. Então, observem que esse teorema, ele está colocado de uma forma um pouquinho diferente. Ó. Vou mostrar que todo inteiro ímpar é a diferença de dois quadrados. Então, quem que é a hipótese e quem que é a tese nesse caso? Se eu vou mostrar que todo inteiro ímpar tem essa forma da diferença de dois quadrados, o que eu vou usar como hipótese é a diferença de dois quadrados. E a minha tese vai ser chegar que essa diferença é um número ímpar, ok? Então, a nossa hipótese é a diferença de dois quadrados. Uma ideia para fazer essa demonstração é você colocar os primeiros números ímpares ali, é natural, né? 1, o 3, o 5, e verificar a diferença de quais números, né? Esse número ímpar que você está colocando. Então, você vai perceber um padrão aí nesses dois quadrados, tá? Não é uma diferença qualquer de dois números, tá? São dois números especiais aí. E aí você vai conseguir chegar na tese, que é mostrar que essa diferença é um número ímpar. O segundo exercício já é: prove que, se dois números inteiros são divisíveis por um número inteiro não nulo x, então a soma dos dois números inteiros também o é. Então, esse já está numa forma de implicação, né? Já está mais tranquilo da gente entender. Eu vou pegar aqui os dois inteiros que são divisíveis por x, então qual que é o formato deles, né? Como é que eu posso escrevê-los matematicamente? E aí eu vou fazer a soma deles e verificar que também tem essa característica, tá? Então a ideia aqui é só usar o formato dos números quando ele é divisível por um número inteiro aí, x, tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Vocês têm aí dois exercícios para praticar a demonstração direta, tá? Então nos vemos na próxima aula.